Salmo de número 51. Nessa noite, algo diferente. Mas o que o Senhor faz nas nossas vidas sempre é diferente. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de novidade. Por isso eu tenho aqui comigo 3 dos pregadores desta igreja. O nosso obreiro Evandro, a nossa ministra de louvor Tayane e o nosso obreiro Luiz. São pregadores desta igreja, alguns dos pregadores desta igreja, e eles vão estar nos ajudando aqui e juntos vamos ministrar a palavra de Deus. Por isso, diga para o seu irmão que está ao seu lado: agora, esteja atento. Deus vai falar. Deus vai falar. E eu quero ouvir. Não você, mas a Deus. E você que está em casa nos assistindo, Deus vai falar contigo agora. Amém? Graças a Deus. Salmo de número 51. Eu vou ler apenas o primeiro versículo e depois eu vou fazer uma oração. E logo depois os nossos queridos vão estar ministrando também comigo. Diz assim. O Salmo de número 51 diz que Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto e inabalável. E diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos agora a tua bênção neste momento que vamos explanar um pouquinho, uma porção da tua palavra. Usa com poder e com graça esses filhos, esta filha, que aqui comigo, Senhor, estarão sendo canais do fluir do teu Espírito, trazendo a porção que o Senhor reservou para a tua igreja na noite deste dia. Usa-os com poder, com graça, com misericórdia e com unção. É a nossa oração em nome de Jesus. Repetindo, verso 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Você sabe o que o salmista está dizendo? Você sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi tinha uma intimidade tão grande com Deus. Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi tinha consciência do pecado. Davi pecava, a porção do Espírito que habitava em Davi, Deus falava com Davi através do seu Espírito, e Davi tinha consciência, e porque Davi tinha consciência, ele rogava, clamava, suplicava misericórdia de Deus pelos seus pecados. Davi foi um homem que pecou muito, mas sempre reconhecia os seus erros. Versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Juntamente com a misericórdia, para você pedir para ser lavado, querido, você precisa reconhecer que algo está sujo em você. O Espírito Santo de Deus, ele jamais vai tomar uma atitude de limpar, lavar e te trazer algo como a neve diante do Senhor, se você não quiser. O diabo, ele entra, mete o pé, arromba, destrói, faz e mata. O Espírito Santo diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Tome a atitude, querido, de querer ser limpo da sua iniquidade.
Versículo 3 diz o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Como já foi dito aqui, o salmista, na introdução, Davi, ele tinha acabado de ser confrontado pelo profeta Natan. E ele reconheceu o pecado dele, o pecado de adultério. E aqui é um versículo chave porque ele fala: eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado ele sempre me persegue. É impossível Deus nos perdoar se nós não reconhecermos o nosso pecado. Muitas pessoas, elas oram religiosamente falando: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, em nome de Jesus, amém. Mas não nomeiam o pecado. Não fala: Senhor, me perdoa porque hoje eu menti. Me perdoa porque hoje eu briguei de uma maneira errada, porque eu falei besteira, porque eu falei o que não devia. Me perdoa porque eu desrespeitei os meus pais. Nomear o pecado, reconhecer o pecado, é isso que nos faz ser limpos. Quando nós reconhecemos qual é o nosso pecado e nos arrependemos dele, aí sim o Espírito Santo vai ter liberdade para nos limpar. Então, se desejamos ser limpos, sarados, perdoados pelo Espírito Santo, precisamos começar a apontar os pecados, porque ele sempre nos persegue. E se nós não reconhecermos qual é o nosso erro, nós vamos continuar pecando os mesmos pecados. No versículo 4, ele complementa dizendo: contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. O salmista, nesse versículo, ele entende a extensão do pecado que ele cometeu, e ele reconhece que a única pessoa que ele não poderia pecar, ele acabou pecando. Ele pecou contra Deus. E ele sentiu o peso dos pecados que ele estava cometendo. E nesse momento, ele reconhece, como a Tayane comentou, o pecado cometido. E ele diz: tu tens razão quando me julgas. Então, quando as consequências vêm diante dos pecados cometidos, ele sabe que ele vem para ser julgado, porque ele cometeu um erro, cometeu um equívoco. E nós não somos diferentes. Quantas vezes nós cometemos erros e pecados contra Deus e achamos que vamos sair ilesos, vamos sair limpos da situação como alguém que se esconde. Nós devemos reconhecer que cometemos pecados, que cometemos erros, mas que seremos julgados, mas que temos a misericórdia de Deus a nosso favor. Como o salmista também assim o entendia. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ninguém, absolutamente ninguém, nasce na perfeição. Hoje pela manhã nós conversávamos na escola bíblica dominical, a minha classe, eu explicava para os novos convertidos que a santidade, a santificação, o crescimento, ele se dá dia após dia. A Bíblia diz que eu e você devemos buscar a estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito? A saber, o Senhor Jesus. Por isso, a cada dia eu e você precisamos nos tornar um pouco mais parecidos com Jesus. E de que forma nos tornamos parecidos com Jesus? A Bíblia diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, o que matava não mata mais, o que adulterava não adultera mais, aquele que cometia delitos não cometa mais delitos, aquele que faz coisas que sabe que não são certas, pare de fazer. Busque parecer com Jesus. Deus quer que você a cada dia suba um degrau. Deus não espera que você seja santo, santa, da noite para o dia. Deus quer que você a cada dia deseje conhecê-lo um pouco mais, porque quanto mais você conhecer ao Jesus que você serve, ao Deus que você serve, mais você vai olhar para si mesmo e vai dizer: eu preciso mudar.
Aleluia. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto e fazes conhecer a sabedoria. Queridos, não adianta você querer esconder qualquer coisa que seja do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele geme por você, por cada um que está aqui com gemidos inexprimíveis. Ele quer e se agrada de olhar para dentro de você e no teu íntimo encontrar a verdade. Por isso, busque o Espírito Santo, confesse o seu pecado a Ele, fale para Ele aonde que você está precisando ser ajudado, aonde é a sua fraqueza. Ele tem prazer em ouvir, mesmo que Ele seja onisciente. Ouça isso que eu estou te falando. O Espírito Santo tem prazer em ouvir sair da sua boca, porque é através do teu arbítrio, do teu confessar, que Ele vai fazer a perfeita obra na sua vida. Amém, queridos? Versículo 7 diz o seguinte: purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. É impossível sermos puros por nós mesmos. Como foi dito, o salmista no versículo 5 ele já fala: eu nasci pecador, desde o ventre da minha mãe eu já era pecador. E é impossível nos purificarmos sozinhos. Eu não sou capaz de me lavar espiritualmente falando, impossível. O único que é capaz disso é o Espírito Santo, o único. Mas Ele também, nós servimos a um Deus tão cavalheiro, tão educado, vamos dizer assim, que Ele não chega te lavando. Ele não chega já, não, eu quero que você seja santo e ponto final. Não, Ele fala, olha só, estou aqui. Ele está com a ducha e o sabão na mão. Mas nós precisamos clamar, Espírito Santo, reconheço o quanto estou imundo e eu preciso de Ti, purifica-me, lava-me, lava o meu ser, lava o meu interior, lava-me, tira toda a impureza, tudo aquilo que tem entristecido o Teu coração, tudo aquilo que tem me afastado de Ti, retira de mim. Eu preciso de Ti, senão eu nunca serei purificado, nunca serei santo, como o Senhor deseja. No verso 8, ele complementa dizendo: faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade, e ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Nesse momento, o salmista faz uma reflexão e ele clama a Deus. Ele clama a Deus dizendo: me ouça, me ouça. Eu quero sentir o som da alegria novamente. Eu não quero me sentir culpado por tudo que tenho cometido. E ele vem e fala: não importa o julgamento, a decisão que Deus tomar em relação à minha vida, eu serei feliz de novo. Então ele decreta que a vitória na vida dele vem de Deus. Independente dos pecados que ele tenha cometido, ele se arrepende, ele olha e vê o quanto foi errado da parte dele cometer o pecado, cometer o erro, e ele reconhece que a alegria e a felicidade vem de Deus, e ele não abre mão disso. Ele diz: eu serei feliz de novo. Verso 9 diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi estava dizendo para Deus naquele momento, nos seus momentos de intimidade, porque os salmos, alguns cantados, alguns musicais, outros verdadeiras poesias. Davi, na sua intimidade com Deus, de filho para pai, de um menino que no campo matava ursos e leões, se precisasse for, mas que recostava numa árvore e tocava a sua harpa, seu instrumento, cantando, adorando. E
intimidade com Deus. Naquele momento, Davi estava passando por algo que o seu coração estava compungido, e ele sabia que o coração de Deus não estava tão alegre com ele. Então ele vira e diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sabe o que Davi estava falando em outras palavras? Deus, me dá uma segunda chance, me dá uma nova chance de recomeçar, me deixa começar novamente, não agora com os meus pecados, mas aquilo que está no teu coração, que tu tens falado comigo, que eu insistentemente tenho feito ao contrário. Mais tarde, o apóstolo Paulo vem ratificar esta palavra, vem confirmar esta palavra, dizendo assim: aquilo que eu quero, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Paulo estava dizendo: não quero pecar, mas eu peco. Davi está dizendo: Senhor, por favor, esconde o teu rosto, esconde a tua face dos meus pecados, me dá uma nova chance e apaga todas as minhas iniquidades. Davi continua, queridos. Aqui no versículo 10, agora ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em algumas Bíblias diz espírito inabalável. Queridos, a palavra de Deus fala que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. O espírito inabalável você só vai ter estudando a palavra, orando e se preocupando em praticá-la para a sua vida. Não tem outro caminho. Isso você não vai conseguir sozinho. Isso, sinto muito dizer para vocês, é difícil, mas o primeiro passo você precisa dar. Você precisa reconhecer que você não é ninguém perante o Senhor, e que para você ser santo, você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque à medida que você se achega a Deus, você se afasta do mundo. À medida que você se aproxima do mundo, você se afasta de Deus. Então, queridos, prefira as coisas de Deus, porque sendo assim, com certeza, se você tiver a preocupação de estar buscando as coisas do alto e não as coisas terrenas, o Espírito Santo, sem dúvida, vai criar em você um espírito inabalável e fazer com que você tenha um coração puro, pois a palavra também diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, somente o espiritual as discerne. Seja um homem espiritual, busque investir na área espiritual da sua vida. Amém? Versículo 11 diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele desde novinho, desde que a palavra de Deus relata, ele era um músico, ele amava louvar a Deus, ele amava adorar a Deus, ele amava mais do que tudo adorar ao Senhor. E isso fez dele um grande homem. A Bíblia relata que ele foi o maior rei de Israel, um homem muito conhecido. Todos nós conhecemos, até pessoas que não são cristãos conhecem Davi, já ouviram falar de Davi, do rei Davi. E ele expressa o sentimento expressa o sentimento a Deus, falando: Senhor, eu amo tanto a tua presença, que eu te clamo, misericórdia, não expulses o teu Espírito Santo de mim. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu falei, eu sei que eu mereço estar longe de ti, mas misericórdia, Senhor, que o teu Espírito Santo permaneça na minha vida. Hoje nós entendemos que na verdade não é o Espírito Santo que se afasta de nós, mas nós que nos afastamos do Espírito Santo. Com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas escolhas, nós decidimos por livre-arbítrio
alimentar a nossa carne. E cada vez que alimentamos a nossa carne, na guerra diária entre a carne e o espírito, infelizmente, ele perde essa guerra. E aí, a gente se torna insensível ao Espírito Santo. Por que muitas pessoas não conseguem mais chorar na presença de Deus? Por que muitas pessoas pecam e nem sentem mais culpa? Porque o Espírito Santo está quase que apagado nas suas vidas. Então hoje nós entendemos que não é o Espírito Santo que se afasta de nós. Muito pelo contrário, ele está ali falando: ei, estou aqui. Tudo que eu quero é te encher, tudo que eu quero é reinar sobre a sua vida e te transformar e te usar para a minha glória. Mas nós falamos: não, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo. E todo mundo já sabe qual é a consequência do pecado. Então, da mesma maneira que Davi clamou, da mesma maneira que Davi desejou, acima de tudo: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo, porque eu sei que é a melhor coisa do mundo, a melhor pessoa do mundo é o teu Espírito Santo. Nós devemos ter esse mesmo coração, um coração desejoso de estar sempre na presença do Espírito Santo. No versículo 12, o salmista diz: dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Nesse momento eu imagino Davi se abatendo, com muito medo, porque no versículo anterior ele falou para que não fosse expulso da presença de Deus, e o medo abateu Davi. Davi sabia das consequências do pecado cometido, mas ele não queria perder a presença de Deus. E quantas vezes a gente também comete pecados e a gente cai em nossa revisão e começa a refletir que nós podemos estar causando dificuldades, obstáculos na nossa vida, que nós temos consciência daquilo que nós fazemos. Muitas vezes não temos, mas às vezes temos, e mesmo assim cometemos erros, sabendo que Deus não vai aprovar. Mas nesse momento, o salmista, ele reconhece e pede que Deus conceda a ele a alegria novamente da salvação. Então ele sabia que ele poderia correr risco de perder o bem mais precioso que ele recebeu, que foi a salvação. E ele poderia perder simplesmente com uma palavra de Deus. E pediu para que não mais se cometesse, e usou a palavra: conserva-me obediente. O que é ser obediente? É ouvir a Deus, não questionar, executar exatamente aquilo que Deus te mandar, não fazer como Jonas, que foi para um lado quando Deus queria que ele fosse para outro. Ele teve medo, por isso que ele não foi para lá. Então não tenha medo, não tenha receio, não coloque as coisas maiores do que o tamanho do nosso Deus. Não meça o tamanho do nosso Deus. Seja obediente, ouça a palavra e tenha a alegria da salvação na tua vida. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Sabe, queridos, só quem tem uma experiência real com Deus. E hoje pela manhã nós falávamos, a palavra de hoje pela manhã foi um segmento do culto jovem. Nós falamos sobre luz. O Senhor diz que eu e você precisamos ser luz para essas nações, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E se nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática para a nossa vida, nós precisamos refletir pela palavra a luz de Deus. Sabe o que o Senhor espera? Que você reflita essa luz. Você, cada vez mais cheio da presença do Espírito Santo, cheia da presença do Espírito Santo, amando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, seja como essa luz que me ilumina. Você precisa refletir a luz de Deus
para que algumas outras pessoas, para que muitas outras pessoas, para que todas as pessoas que estejam ao seu redor possam conhecer os preceitos e os caminhos do Senhor. Diz Davi, diz o salmista: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você tem refletido a luz de Deus? Pessoas que estão ao teu redor, gente do teu convívio, do teu círculo de amizade profissional, familiar, sua vizinhança, seja quem for, está vendo essa luz em você, está vendo você viver sob ou debaixo dos preceitos da palavra de Deus. Você tem expressado o amor de Deus para pessoas que estão ao seu redor. Você gostaria de ver pessoas convertidas ao Evangelho como você? Então você precisa agir como Davi. Reconheça os seus equívocos e peça que a luz do Senhor brilhe cada vez mais sobre a sua vida. E Davi, no versículo 14, diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Queridos, Davi aqui esboça um sentimento de preocupação, porque ele sabe que isto não está dentro do controle dele mesmo. Ele precisa da ajuda de Deus para livrá-lo de algo que foge ao seu controle. E aqui ele reconhece e fala: Deus, me livra, porque tu me livrando, a minha boca te exaltará, eu te louvarei. Queridos, tenha essa preocupação. Deixa eu falar uma coisa, querido, para você. O Espírito Santo, todo dia, quando você está dormindo, quando você fecha os seus olhos, ele vela por nós. Ele está te guardando, ele está te livrando. Quando você pega o teu carro para ir para o teu trabalho, quando você vai para a sua escola, quando você está num lugar que até muitas das vezes você se desliga de Deus. Quantas vezes nós nos desligamos de Deus inconscientemente e nos ligamos a coisas do mundo, contas a pagar, correria? Deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito Santo está ali do teu lado nessa hora, te livrando. Venha até a casa do Senhor, faça o que você está fazendo hoje aqui, separe um tempo para louvá-lo e para adorá-lo, porque Ele te livra, Ele está sempre contigo, e Ele se agrada quando tu reconhece e louva a Deus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, em todo o tempo, louve ao Senhor. Completando o que o Evandro falou, no versículo 15 diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Como já foi dito, Davi, ele fez a maioria dos salmos. Grande parte dos salmos foi escrito por Davi. Davi, desde jovem, com 16 anos, ele era pastor de ovelhas. Enquanto as ovelhas estavam pastando, ele tocava a sua harpa e louvava a Deus, adorava a Deus quando ninguém estava vendo. No versículo 15, na segunda parte, fala: e a minha boca anunciará o teu louvor. Quantos de nós temos a preocupação de clamar: Senhor, dá-me as tuas palavras, para que da minha boca saia o teu louvor? Quantos de nós estamos mais preocupados em falar aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, os nossos conceitos, os nossos ensinamentos, a nossa ciência, às vezes até a nossa teologia, e a gente esquece que, na verdade, o que precisa ser dito é aquilo que está no coração de Deus. Por isso que todos nós que subimos aqui no altar, nós temos a preocupação de orar e clamar: Senhor, que não saia nada do meu coração, que não saia nada do meu entendimento, mas que tudo que sair dos meus lábios venha direto do teu coração. Mas isso não serve só para nós que pregamos, mas para cada um de nós que somos filhos de Deus, porque não é aqui que a nossa luz vai refletir, é lá no mundo. Não é aqui que você tem que dar o maior exemplo, é claro que aqui você precisa dar o exemplo, mas o principal
não está aqui, limitado a essas 4 paredes. O principal está lá fora. Então, o que você vai dizer quando alguém te confrontar? Será que você tem experiência e intimidade suficiente com o Espírito Santo para poder saber ouvir aquilo que ele quer falar para aquela pessoa e simplesmente ser um canal, um instrumento vivo, e ele falar através de você? Se você hoje entende que você ainda não tem essa intimidade, se você ainda não consegue ser sensível ao falar de Deus, você precisa começar a se preocupar com isso, da mesma maneira que Davi se preocupou. Porque o pecado, ele fecha os nossos ouvidos, o pecado, ele nos afasta de Deus. Mais uma vez, não é Deus que se afasta de nós, é o pecado que nos afasta de Deus. E se você não está sendo sensível ao Espírito Santo, e você não está preocupado com isso, eu te aconselho a começar a se preocupar. Amém? Precisamos falar a palavra de Deus e não apenas aquela que está no nosso coração. Amém? Precisamos nos preocupar mais com isso. O texto diz assim: tu não queres que eu te ofereça sacrifícios? Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti? Interessante essa colocação, porque essa colocação mostra o quanto que Davi, dentro do seu interior, era uma maturidade ainda infantil. Já viram uma criança quando faz arte? Que ela chega para o pai e tenta agradar o pai de tudo que é jeito, mas ela cometeu um erro, cometeu um equívoco, mas mesmo assim ela tenta te agradar com alguma coisa. Ou ela pega uma flor e entrega para a mãe, ou o filho tenta agradar o pai de alguma maneira, chama o pai para perto para ver alguma coisa. Para quê? Para tentar apagar um pouco tudo aquilo que aconteceu em pouco tempo. Muitas vezes quer apagar as coisas que aconteceram, mas a maneira que ele tenta é tentar agradar. E como você tem agradado a Deus? Como é que você tem colocado no nome do Senhor o teu desespero muitas vezes? Porque isso é uma atitude desesperada de tentar obter novamente a salvação, obter o olhar de Deus para Ele. O que você tem feito quando você está desesperado, quando você está aflito? Você tem tentado agradar a Deus de alguma maneira? Que você tenha sempre em mente que agradar a Deus é um dia após dia, e não simplesmente quando a gente comete erros. A gente tem que estar sempre ciente de que a nossa caminhada tem erros, nós vamos errar, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Deus conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente, Ele tem em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele conhece o teu coração, Ele te conhece. Então Ele não vai te condenar muitas vezes por coisas que você mesmo já está se condenando. Porque Ele sabe, Ele conhece o que você faz sem a intenção. Mas tenha consciência de que andar com Deus é uma eterna transformação de vida, é uma eterna correção. Não somente vir, sentar, falar com Deus quando está na igreja e vai para casa e esquecer tudo que a gente falou aqui. Andar com Deus é uma atitude diária, de cada momento. Andar com Deus é ter Deus dentro de você, não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja. Você tem que ser luz para esse mundo, sal para essa terra. Amém? E no versículo 17, queridos, há um segredo que Deus deixou para você que está disposto a buscar primeiro o reino dele. E isso Ele não despreza. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Queridos, chore na presença do Senhor. Está doendo? Vai para o joelho, chora. Fecha a porta do teu quarto, chora.
que em secreto, você falando com Deus, em secreto Ele te ouvirá, e em secreto Ele te responderá. Chore. Está contente? Cante louvores. Está com problemas? Ore, entregue na mão do Senhor. Detalhe, esteja disposto a receber a vontade de Deus, porque ela é boa, é santa e perfeita para qualquer um de nós que estamos aqui. Amém? Nunca queira a sua vontade para a sua vida, porque muitas das vezes, ou a maioria, se não a totalidade, nunca o que nós queremos é o melhor para nós, mas Deus sabe o melhor que Ele tem separado para ti. Versículo 18 diz: por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Sião é sinônimo de Jerusalém, é o mesmo nome. Todo mundo sabe que toda cidade em que os muros estão derrubados, na verdade, aquela é a vergonha daquela cidade. Em Jerusalém, os muros de Jerusalém já foram atacados várias vezes. E Davi, ele fala: por tua boa vontade faz Sião prosperar, por misericórdia, por graça, porque nós não merecemos, nós faremos tanto, mas por misericórdia, pela tua boa vontade, pela tua benevolência, faz Sião prosperar novamente e ergue os muros de Jerusalém. Ou seja, que a nossa vergonha, cubra-nos da nossa vergonha, que voltemos a ser respeitados, vamos dizer assim. Isso serve para nós. O pecado, ele nos envergonha. Muitas das vezes o inimigo ele vai tentar te envergonhar na sua escola, no seu trabalho, porque o seu pecado ele tira o escudo do Espírito Santo e você fica vulnerável. Então ele vai tentar te acusar, vai tentar te envergonhar. Mas por misericórdia de Deus, pela graça de Deus, os muros de Jerusalém serão erguidos novamente. Ou seja, por misericórdia de Deus, você será novamente renovado. Pela graça de Deus, você será novamente respeitado e usado para a glória dele. Amém? Finalizando, verso 19 diz: então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi, depois de dissertar sobre tudo isso que foi ministrado aqui no Salmo de número 51, o Salmo 51, depois de Davi rasgar mais uma vez a sua alma, porque assim era Davi se expunha diante de Deus. Davi rasgava a sua alma, Davi dilacerava seu coração, ele expunha o seu pecado e ele clamava diante de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me com ensopo e serei limpo novamente. Esconde a tua face e perdoa as minhas transgressões. Torna-me dar um espírito reto, um espírito inabalável. E ele finaliza dizendo aqui no verso 19: então te agradarás de sacrifícios de justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que está nos assistindo: de nada adiantam os seus jejuns, de nada adianta as suas orações, de nada adianta as suas frequências nos cultos, de nada adianta tudo aquilo que você desejar fazer, porque Deus não está querendo pessoas religiosas, pessoas que venham ao culto por desencargo de consciência. Deus está querendo corações. Ele não está exigindo perfeição de você, Ele está querendo o teu coração. A Bíblia diz que Deus está à porta. Ele é Senhor, Ele é cavaleiro, Ele bate, Ele não arromba a porta do seu coração. Mas só você pode abri-la. Só você tem a chave do seu coração. Eis que estou à porta e bato.
Você abriu seu coração para Deus? Abriu? Você tem certeza que você abriu o seu coração para Deus? Não foram os erros, não foram os equívocos, não foram as falhas de Davi que impediram dele ser um homem segundo o coração de Deus. Não são os teus erros, não são as tuas falhas, não são os teus equívocos que vai impedir que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas é o teu coração que pode não estar aberto para Jesus. Que é isso, pastor? Eu venho ao culto, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu amo a Deus, amém? Então deixa Deus ser Deus na tua vida. Enquanto você disser as áreas da sua vida, os compartimentos do seu coração que Deus pode entrar, ou aqueles que Ele fica de fora, Deus ainda não é teu Deus. Você está se enganando, está brincando de ser servo de Deus. E no grande dia, que não vai tardar, Deus vai separar joio do trigo. De que lado você quer estar? Queira Deus que você esteja como Davi, reconhecendo seus erros a cada dia, abrindo, rasgando o seu coração e a sua alma e dizendo: Senhor, dá-me uma nova oportunidade, lava-me como sopro e eu serei lavado, sarado, curado. Meu coração, minha alma, minha vida é tua. O grande apóstolo Paulo teve essa experiência radical de vida. Depois de matar cristãos, Paulo abre o seu coração para a pessoa bendita de Jesus, até o ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Você está preocupado com a morte? Está preocupado com o seu amanhã, com o seu porvir, com a sua vida eterna? Preocupe-se mesmo, porque nesta vida a Bíblia diz que 70, 80, 90 anos é cansaço e enfado. Vindo depois disso a vida eterna. O que são 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos diante de uma eternidade que não cessará mais? Ei, jovem, homem, mulher, você que está nos assistindo, o que vale os seus 80 anos diante de uma eternidade com Deus ou sem Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, para finalizar. Cuidado com o que você está fazendo agora. Porque se você acha que é pesado demais para ter Deus na sua vida, nos seus 30, nos seus 15, 16, 20, 30, 50, 70, 80, 100 anos, seja o que for, na sua eternidade, Deus vai dizer para você: filho, filha, que pena, você não me suportou nos anos que eu te dei. Agora vai ser pesado demais você passar uma eternidade comigo. Aparta-se de mim. Que você nunca ouça isso dos lábios do nosso Deus, mas que você possa desfrutar de uma eternidade de paz, de uma eternidade de paz, de uma eternidade de paz. Vamos continuar. Olá, paz do Senhor. Espero que você tenha sido muito abençoado por essa palavra, que Deus tenha falado grandiosamente no teu coração. Lembre-se sempre, o melhor lugar do mundo é estar na presença do Senhor, ser sensível ao Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, porque tudo isso nos afasta de Deus. E o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade dEle. Gostaria de orar com você, feche seus olhos. Amém? Pai amado, Pai querido, nós queremos
clamar a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar a cada dia mais a vencer o nosso eu, a vencer os nossos pecados, Senhor, a dizer não para as tentações, Senhor, e dizer sim para o Teu Espírito Santo. Ajude-nos, Senhor, a nos fortalecer em Ti, a amar cada dia mais a Tua palavra, a amar cada dia mais a Tua presença, Senhor, porque sabemos que quando nos afastamos de Ti, somos mais propensos ao pecado, ao erro, e isso entristece o Teu coração, Pai. Ajude-nos a ser homens e mulheres segundo o Teu coração, da mesma maneira que Davi foi. Sabemos que o não pecar não é sinônimo de ser um homem e uma mulher segundo o Teu coração, mas um homem e uma mulher quebrantado, humilde, que reconhece os seus erros e busca a perfeição. Isso sim agrada o Teu coração, Pai. Por isso ajude-nos, Espírito Santo, a cada dia mais a vencer a carne e a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, venha nos capacitar, porque nós queremos a cada dia mais agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, ser com essa pessoa, abençoa, derrama a Tua unção e o Teu poder, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, apaixonados por Deus, apaixonados por você. Deus te abençoe.